Olá, tudo bom? A nossa reflexão de hoje é sobre a nossa família, é sobre um lugar de avivamento, família como um lugar de avivamento. Podemos fazer a seguinte pergunta: de onde virá o avivamento? E refletindo sobre aquilo que a palavra de Deus diz, nós não podemos colocar a responsabilidade na igreja de algo que é da família. Porque é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E isso é uma responsabilidade da família. Então, por anos a fio, a igreja e seus líderes vêm trabalhando para que seus membros sejam edificados e tenham uma vida espiritual consistente e abundante. São congressos, palestras, retiros espirituais, investe-se nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. São homens e mulheres de Deus ensinando o que Ele quer, porém, sem ter um resultado condizente com esses esforços e recursos também que são investidos. Podemos dizer que o número de evangélicos realmente cresceu nesses últimos tempos. Claro que sim, cresceu bastante. E segundo os dados do IBGE, de 2000 até 2010, por exemplo, nós passamos de 15,4% para 22,2% sobre o total da população. Somos cerca de 42,3 milhões de pessoas professando a fé evangélica. Então, é um crescimento consistente, mas infelizmente aumenta o número, mas cai a qualidade, a firmeza de caráter, o conhecimento bíblico das pessoas e principalmente a experiência pessoal com Deus. São eventos quase inexistentes no meio evangélico. O maior número de pessoas que são realmente descompromissadas e o menor número é que são as pessoas que são compromissadas verdadeiramente com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com os princípios bíblicos. Então, quanto mais crescemos, mais também maior tem sido a quantidade do mundo que entra na vida da igreja, que entra nas famílias, e isso é sutilmente, mas também escancaradamente. Então, falando sobre avivamento, sobre as reivindicações que fazemos diante de Deus, as orações que fazemos por avivamento, os profetas clamavam por isso, podemos clamar por esse avivamento e dizer: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Porém, esse avivamento ele precisa começar dentro da nossa família. Não é dentro da igreja que apenas que os princípios são estabelecidos, ele começa dentro da nossa casa. É nesse lugar que os princípios de Deus precisam ser estabelecidos. E a palavra de Deus diz em Mateus 10, 44 e o 45, que quem quiser ser servo, ser importante, tem que ser servo. Então, nós esperamos por um avivamento, mas esse avivamento talvez que nós estejamos esperando seja um avivamento estrutural, que comece nas igrejas, mas esse avivamento também precisa começar dentro da nossa casa, na nossa família, e precisamos para isso buscar a Deus, buscar a presença dele, ensinar aquilo que a palavra de Deus fala para a nossa família, para a nossa casa. Então esse avivamento começa dentro da nossa casa. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele também falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não podemos continuar esperando que a igreja, a instituição igreja, faça aquilo que cabe à família fazer. Então o que nós precisamos hoje é de pais comprometidos com Deus e a sua palavra.
E a palavra sempre vai nos ensinar exatamente isso. Se nós lermos Deuteronômio capítulo 6, do versículo de 4 a 9, vai estar falando exatamente disso. Estas palavras que hoje te ordeno sejam em seu coração, dedicando-se com afinco e perseverança na transmissão dos ensinos a seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos, treinando-os espiritualmente dentro de suas casas, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, esse avivamento começa dentro da nossa casa. Ele começa pelos ensinamentos da palavra de Deus. Quando voltarmos para essa vereda antiga, então esse avivamento virá. Porque a palavra de Deus, ela fala exatamente isso. E que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que aconteceria? Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então ele não diz os membros da igreja, não, seus filhos e filhas. Então começa na família. Seus filhos e filhos terão visões, profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então nossa luta é para que sejamos pais comprometidos com essa geração futura, com essa geração avivalista. E nós precisamos espalhar a palavra de Deus, começando dentro da nossa casa. Lá em Atos 1:8 fala: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então começa no nosso local, na sede, que é a nossa família, que é a nossa célula principal. Então é dentro da nossa casa que nós precisamos inspirar os filhos, inspirar cônjuges e promover um novo tempo. Então esse avivamento que nós confessamos, clamamos, pedimos em oração, que nós intercedemos nos cultos, ele começa dentro da nossa casa, porque a nossa família é o lugar para onde Deus olha e quer promover salvação. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Atos fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação precisa começar dentro da nossa casa. A palavra de Deus diz que não adianta nada você cuidar daqueles que estão de fora e negligenciar aqueles que estão dentro da sua casa. É vão praticamente nós olharmos para os que estão de fora e estarmos sendo negligentes com aqueles que estão dentro da nossa casa. Então precisamos clamar pelos da nossa família, pelos da nossa casa. E esse avivamento começa pelos céus da nossa casa. A nossa família, a nossa casa precisa ter céus abertos, céus de proclamações santas, céus de bênçãos, céus que estão linkados, alinhados, conectados com o céu, conectados com a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 6 fala que ele teve uma visão no ano em que houve a morte do rei Uzias, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele disse, quando viu aquela visão, ele viu também o pecado dele, de que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas os olhos deles viram o rei, o Senhor dos exércitos. E nós precisamos trazer essa visão do rei, do Senhor dos exércitos, para dentro da nossa casa. Se houver alguma coisa, assim como havia na vida de Isaías, que era um homem de lábios impuros, mas os olhos dele viram o rei. Então nós precisamos trazer a glória de Deus, a presença do Senhor para dentro da nossa casa, porque é necessário que nós estejamos buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto Ele está perto, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida, para a nossa família. A
A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor e achá-lo. E essa busca é dentro da nossa casa, para podermos falar, assim como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor, para podermos fazer proclamações alinhadas com o reino, com o trono de Deus. Porque Isaías trouxe a glória de Deus, ele viu o Senhor, ele buscou o Senhor. Para ele ver o Senhor, ele precisou buscar. E o que ele viu? O Senhor. E quando ele trouxe a glória de Deus para dentro da vida dele, da casa dele, ele foi tocado por essa glória. Deus enviou resposta para curar a enfermidade da vida dele, da casa dele. E assim também, se buscarmos ao Senhor, ele vai trazer a glória dele para dentro da nossa casa. E que essa palavra venha nos inspirar a sermos mais fiéis, mais ávidos na busca ao Senhor, enquanto se pode achar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a glória dele sobre nós, que Ele nos dê paz, que Ele tenha misericórdia de nós, restaure a nossa casa, a nossa família, e que a nossa casa seja a sede de um grande e poderoso avivamento. Amém.